Fala pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu e o Darlan Douglas, a gente vai estar falando sobre PubMed, né? Bom, o PubMed ele é um portal de serviços, né, desenvolvido pela National Library of Medicine e a National Center of Biotechnology Information, né, que é a NCBA. Dentro do PubMed, ele é uma base de dados que abrange todas as áreas da saúde, áreas de enfermagem, odontologia, medicina veterinária, saúde pública e a educação física, que é a nossa área. Dentro do PubMed, contém citações e resumos de periódicos cobrindo mais de 23 milhões de registros dentro do PubMed. O PubMed é imenso. Dentro dessa literatura, como já falei, ele aborda áreas da biomedicina, das áreas biomédicas, das áreas afins, desde o ano de 1948. Então vamos lá, né? Para a gente pesquisar dentro do PubMed, a gente tem diversos tipos de pesquisa dentro do PubMed, diversas formas que a gente tem e facilidades que a gente tem. Eu e o Darlan, a gente vai estar apresentando os tipos, né, que é a busca rápida, busca avançada e o estilo mesh de pesquisa. Então vamos lá, a gente vai começar primeiro pela primeira dica, né? A gente vai estar falando um pouco sobre operadores de busca, né? Então é importante saber que é esses operadores de buscas, né? Dentro do PubMed, a gente nunca vai pesquisar, por exemplo, uma frase completa, né, seguida. A gente vai sempre pesquisar por palavras-chave que facilitam a nossa busca. Então, por exemplo, uma frase simples, né? O papel da dor nos distúrbios do sono. Então, a gente tem essa frase, papel da dor nos distúrbios do sono. Dentro dessa frase, a gente encontra duas palavras-chave, que é dor, e a gente encontra a segunda palavra, que é distúrbios de sono, né? Que é uma palavra contínua. Então, a gente sabe então que para pesquisar no PubMed é por meio de palavras-chave, né? Dentro das palavras-chave, a gente também tem uma estratégia que é de operadores de buscas, que para todas as formas que a gente for pesquisar, busca rápida, busca avançada, o mesh, né, por meio de descritores, a gente vai usar esses operadores de busca. Então, vamos lá, o primeiro operador de busca é o AND. O AND, como aqui fala, né, recupera somente os registros que contêm ambos os termos. Então, aqui eu tenho a primeira palavra, que é food, e tem aqui a segunda palavra, que é abs. Quando eu coloco esse termo, né, então vou colocar lá no PubMed, food and abs. Então, ele vai usar essa estratégia, ele vai juntar esses dois termos, né? Ele vai pesquisar, né, só coisas que têm food e abs juntos, seja no título, seja no resumo, seja ao longo do texto. Ele vai sempre procurar junto. A segunda estratégia que a gente utiliza é o OR. O OR, ele recupera tanto o primeiro assunto quanto o primeiro assunto. Ou seja, né? Então, a gente vai estar pesquisando a palavra distance, education, e a segunda palavra é distance learning. Então, para primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente tem duas palavras para buscar uma palavra-chave, a gente sempre coloca aspas. Por quê? Porque lá no PubMed, o algoritmo do PubMed, ele sempre vai pegar as palavras. Quando você coloca em aspas, ele vai pensar que isso aqui é uma palavra só. Então, ele nunca vai pesquisar education de separado de distância. Então, é sempre as duas palavras. A aspa sinaliza que é uma mesma palavra, né? O mesmo termo. A palavra or, que significa que vai pesquisar tanto esse primeiro termo quanto o segundo termo. Aqui, a gente tem a mesma estratégia de usar a aspas para não separar as palavras. Aqui, a gente já parte para o terceiro operador de busca, que é o NOT. Ele funciona como se fosse um cancelamento. Então, ele recupera os registros que contêm o primeiro termo, excluindo o segundo termo. Então, a gente tem esse primeiro termo, como ele tem duas palavras, a gente coloca ele entre aspas, usa a palavra not para excluir essa segunda palavra. Então, a gente vai encontrar artigos que falam sobre isso, que a gente não quer que relaciona com dieta. Então, às vezes, você quer lá estudar diabetes, né?
e às vezes você coloca lá diabetes mellitus. Então você coloca lá a palavra norte e você quer cancelar diabetes mellitus tipo 2. Isso é uma estratégia de excluir o tipo 2. Então você quer tudo menos o tipo 2. Então a gente vem aqui primeiro no Google, escreve PubMed, vem aqui na primeira opção e a gente cai com essa nova cara do PubMed, né, sobre o Covid-19, sobre o momento que estamos vivendo. Vamos fechar aqui essa mensagem. Bom, aqui a gente encontra a opção login, para a gente quiser fazer o login, quem quiser ter o cadastro, o PubMed é gratuito. A gente encontra a barra de buscas e o botão procurar, é muito utilizado na busca rápida, daqui a pouco o Darlan vai estar explicando. E aqui a gente encontra o botão avançado, né? Que eu vou estar explicando agora como que a gente vai fazer essa busca avançada. Então, eu já estou aqui, né, na página do PubMed, né, avançada. A gente tem essa primeira opção aqui, que é User Guide, que é um sistema de perguntas e respostas. Caso você tenha dúvida de como pesquisar no PubMed, você pode clicar aqui. Aqui a gente tem o refinador de termos, que é o tipo do termo que eu quero pesquisar. Então, eu quero pesquisar o artigo por autor, quero pesquisar por livro, quero pesquisar por editora, quero pesquisar por investigação, quero pesquisar por tipo de artigo, quero pesquisar por outro termo, quero pesquisar pelo mesh terms, quero pesquisar pelo título, ou eu quero também pesquisar pelo título resumo, né? Que é o caso que nesse momento eu quero, né? Mas aqui você tem outras opções que você vai escolher determinado tipo de busca que você quer fazer. Então eu vou estar escolhendo título e resumo. Como eu já vinha falado para vocês, eu quero saber o papel da dor nos distúrbios do sono. Então eu vou escrever primeiro a palavra dor. A gente encontra aqui a palavra adicionar. E a gente encontra os operadores de buscas quando a gente vem aqui nessa setinha. Então, eu vou escolher primeiro o end, que eu acho que é o mais adequado nesse momento. Então, vou clicar aqui. Você já vê que ele cai aqui na minha caixa de resposta, né? Então, é dor nos títulos e nos resumos dos artigos. Aqui a gente encontra o botão procurar, só que a gente não vai estar utilizando ele neste momento. Eu vou clicar aqui em adicionar na minha história. Feito isso, vocês podem ver que aqui eu encontrei a minha primeira busca, que foi o primeiro termo que eu procurei, então ele apareceu como hashtag 1. Para vocês pode estar aparecido um hashtag 8, 6, por causa que você não apagou o histórico. Então, sempre que você tiver feito alguma operação, alguma forma de busca, então você vem sempre aqui e procura o papel, o jeito que você quer, para ele ficar um aqui. Então, você vem cá e apaga. Então, no meu caso, ele ficou aqui, né, na minha resposta dor, nos títulos e nos resumos. Eu encontrei 618.940 artigos, né, nesse horário aqui que eu tô. Vendo aqui, eu vou procurar meu segundo termo. Eu vou manter títulos e resumos. Agora eu vou procurar distúrbios no sono. Então, eu vou colocar lá sono e distúrbios. Vou usar novamente o botão adicionar, porque eu já tinha escolhido anteriormente a opção end. Então, ele já vai aqui para a minha opção. Então, aqui já aparece na minha resposta e eu novamente vou adicionar na minha história. Vocês podem ver que eu encontrei um artigo sobre distúrbios de sono. Na minha busca número 2. E aqui, como que eu faço? Agora eu quero procurar uma revisão sobre esse termo, esses dois termos. Então, eu quero vir aqui no tipo de publicação, vou escrever revisão, ainda com o termo end ainda, não alterei, então vou clicar para adicionar, tá aqui o end ainda, e vou aqui adicionar na minha história. Então, aqui, revisão, a gente tem 2.653.513 artigos. Com isso, como eu quero juntar todos esses termos e já procurar, então quero relacionar sono, dor, no caso, quero relacionar dor com distúrbios de sono com uma revisão. Então eu venho aqui, hashtag 1, que é o meu primeiro buscador,
end, que é o meu operador de busca. Minha segunda busca que eu fiz, que é hashtag 2, end, que é o meu segundo refinador, né, meu operador de busca. E eu venho aqui na minha terceira busca, que é o hashtag 3, que eu quero encontrar os artigos de revisão. Então, aqui eu relacionei dor com distúrbios de sono com revisão. E eu venho aqui no botão agora de procurar. Feito isso, eu encontrei 245 resultados, né? Aqui já encontra a minha resposta. E aqui eu encontrei todos os artigos, né? Aqui, antes de cada artigo, eu encontro essa setinha, que ela serve como um selecionador. Então, aqui, se eu quiser selecionar, eu posso clicar aqui e selecionei 2 artigos. O que eu posso fazer quando eu seleciono? Eu posso enviar para um e-mail, para um amigo, para o próprio e-mail, mas você precisa estar cadastrado, logado aqui na conta do PubMed. Você pode salvar, tem como você salvar para depois você visualizar. Isso tudo vai para sua conta. E tem como você compartilhar. Quando você compartilha, aparecem as opções aqui. O seu controlador de citações que tem dentro do PubMed na sua conta, você tem coleção, você tem a sua própria biblioteca dentro da sua conta do PubMed. Isso tudo para você ter umas estratégias de como guardar seu artigo. Aqui a gente tem a opção de visualizador. Essa primeira opção é a forma que a gente está vendo em forma de lista. Tem como a gente colocar a visualização com resumo, então vai ficar como lista, mais o resumo vai ficar bem grande a página. Aqui a gente tem essa opção aqui para a gente filtrar. Aqui a primeira opção, artigos de maior relevância, artigos mais recentes e artigos pela data de publicação. Então você seleciona aqui o que você achar melhor para você visualizar aqui. E aqui tem como você selecionar quantos artigos você quer ver por vez. Aqui eu coloquei só 10, para não ficar tão grande, não pesar a minha página. Então, aqui eu tenho a opção 10, 20 até 200 artigos por página para carregar aqui. Como vocês podem ver, tá aqui com a opção de 10 artigos por página. Aqui eu tenho um gráfico, primeiramente, que mostra qual é a data do primeiro artigo e a data do último. Então, aqui dos 245 resultados, eu tenho o artigo de 1986 para 2020. Esse refinador aqui, ele é bem simples, ele vai encontrar artigos que só tem o resumo, né, do PubMed, não tem um artigo completo. A gente vai encontrar o texto gratuito, e a gente vem aqui, porque o PubMed tem artigos que é gratuitos e pagos. Por exemplo, esse aqui é um artigo gratuito, mas esse aqui é um artigo pago. Daqui a pouco o Darlan vai estar explicando como que a gente faz download de artigo pago, gratuito. Ele vai estar explicando. E aqui a gente encontra artigos completos mais pagos. Nessa segunda opção aqui, a gente encontra o tipo de artigo. Então, a gente encontra estudo de caso, encontra meta-análise, revisão sistemática, revisão. Isso você vai selecionar. Então, você vai, quando você estiver fazendo uma revisão bibliográfica, ou querendo encontrar uma citação, você vai encontrar, procurar o tipo de estudo que você quer utilizar aqui, né? Você quer ler, ou pesquisar, ou utilizar. E aqui nesse último refinador, a gente utiliza para saber a data dos artigos. Então, aqui, eu quero o artigo só do meu último ano. Então, eu clico aqui nessa opção. Eu quero artigos dos últimos 5 anos. Então, eu vou vir aqui e vai aparecer artigo só dos últimos 5 anos. E aqui nessa última opção vai ter artigo só dos últimos 10 anos. No meu caso, né, como eu falei para vocês, eu quero revisão. Então, eu vou utilizar esse filtro aqui, revisão. Ele manteve, né, porque eu já estou com revisão. E aqui eu vou vir em artigos do ano passado, no último ano, né? Então, eu encontrei 22 artigos, e aí eu vou estar depois refinando aí da minha busca, eu vou estar vendo se eles têm relações, o que eu quero mesmo, né? Então, aqui encontrei muitos artigos gratuitos, mas eu vou estar explicando depois, junto com o Darlan, como que a gente faz download, visualização de artigos pagos também. Vou estar explicando agora a estratégia Mesh para vocês, tá ok? Fala pessoal, continuando aqui, acabei de falar um pouco sobre busca avançada e estou voltando aqui para falar um pouco sobre o MESH. Bom, o que é o MESH? MESH é uma sigla que significa Medical Subjective Index, que ele é um descritor
Então, aqui no Mesh, a gente faz buscas por descritores, com um processo parecido com o DEX. DEX que é muito reconhecido na América Latina, né, na América do Sul, muito utilizado, né, também utilizado no português. Então, o Mesh ele é utilizado dentro do PubMed. Ele é um descritor utilizado pelas bases de dados Medley do portal PubMed, desenvolvido pela National Library of Medicine dos Estados Unidos. É uma terminologia padronizada que auxilia na definição dos assuntos e na recuperação dos artigos do seu interesse. Então, aqui é muito interessante você fazer a busca por descritores, por quê? Porque a gente vai encontrar, refinar, melhorar a nossa busca. Às vezes a gente procurando por termos específicos, a gente acaba perdendo muitos artigos, a gente acaba perdendo artigos, inclusive, muito bons, que a gente podia estar utilizando em nosso trabalho, nosso projeto, no nosso artigo. Bom, essa é a cara do Mesh. Ele é dentro do PubMed, né? A gente vem aqui, ó, acessa o PubMed, ainda com a cara antiga, e vem aqui, né, no Mesh Det Base. O Mesh, né, foi criado em 1960, né? Ele indexa assuntos sempre das áreas biomédicas e não clínicas. Ele serve para padronizar o vocabulário, para atribuir e recuperar os assuntos, e ele organiza esses assuntos em 16 categorias principais. Dentro do Mesh, a gente vai ver agora que ele tem o index, que é o cabeçalho e assunto, e aí ele tem aqui o subtópico dele, né, que são os assuntos relacionados. Daqui a pouco eu vou estar explicando melhor para vocês. A gente abrindo o portal do Mesh. Então aqui, ele usa uma indexação mais específica possível, categoriza os assuntos em principal e secundário, e ele apresenta de 5 a 15 descritores para cada artigo desejado. Fala galera, já estou aqui no Google já para mostrar para vocês como que a gente vai pesquisar no Mesh. Então a gente vem aqui e escreve Mesh PubMed para facilitar a busca do Google. A gente vai cair aqui, ó, a gente tem uma breve descrição que eu já falei um pouco para vocês. Se vocês quiserem ler sobre mais, o que é o Mesh, vocês podem estar encontrando facilmente na internet. Então a gente vem aqui, ó, o Mesh NCBA, acessa o primeiro portal. Ele cai com essa cara antiga aqui, que era do PubMed. O PubMed também utilizava essa cara antiga aqui. Então a gente vem aqui, ó, a gente já vê que está escrito Mesh. Então aqui eu vou utilizar um termo assim que a gente está acostumado na nossa realidade de profissional, de estudante, principalmente que a gente vai deparar com profissionais, né? Então eu vou procurar artigos sobre diabetes. Quando a gente escreve diabetes, ele já te dá diversas opções de sugestões para você pesquisar. Então, eu vou estar só escrevendo diabetes para ver o que ele mostra para mim. Pesquisei aqui, ele deu quase 102 refinadas buscas sobre diabetes. E aqui vai de acordo com o que você quer encontrar dentro do diabetes. Então, aqui a gente encontra diabetes de gestação, diabetes tipo 2, a gente encontra estudos experimentais, a gente encontra muita coisa, né? Só que eu quero pesquisar de uma forma geral o termo, que eu sei que eu pesquisando de uma forma geral, eu vou encontrar mais artigos, sem refinar tanto, sem procurar escolher tipo 2 ou tipo 1. Quero escolher diabetes. Então, eu vou vir aqui, né? Aqui ele já me dá uma breve descrição. Então, aqui eu já encontro, né, a palavra hiperglicemia, né? Que é o diabetes, né? Que eu encontro aqui, o que eu estou pensando em fazer na minha pesquisa. Então, eu já estou pensando na hiperglicemia. Então, esse termo aqui, diabetes mellitus, já dá de cara com a hiperglicemia, que eu quero jogar no meu artigo sobre isso. Então, eu vou vir aqui, clicar nessa primeira opção. Logo de cara, a gente já encontra o título, né, diabetes. A gente encontra a descrição desse descritor. A gente encontra todos os subtópicos que eu vou relacionar dentro do diabetes, que eu vou estar selecionando e mostrando para vocês. E aqui a gente encontra os termos que se encaixam dentro do diabetes. Então, como eu não simplifiquei, eu não quis reduzir, então, olha, dentro desse tipo de descritor que é o diabetes mellitus,
eu vou encontrar diabetes experimentais, tipo 1, síndrome, tipo 2, gestacional, e aí eu vou, daqui para frente, dentro desses todos os subtópicos, todos esses termos aqui, eu encontro o diabetes. Então, você viu que eu não refinando determinado tipo e escolhendo o certo descritor, eu vou encontrar mais artigos, né? Então, já escolhi, né, meu primeiro tópico, né, que é meu descritor diabetes mellitus. E aqui eu vou olhar o que, que eu quero, né, pesquisar. Então, eu quero pesquisar dentro do meu artigo, eu quero pesquisar o tratamento. Então, eu vou vir aqui em tratamento, selecionar, e eu também quero saber a relação com o metabolismo. Então, vou selecionar aqui também. E aí eu vou vir aqui em adicionar esses subtópicos, né, com o AND or not. Então, eu quero escolher o AND, né, que eu quero juntar esses dois, o terapia e o metabolismo. Eu vou clicar aqui para adicionar na minha caixa. Então, aqui ele já escreveu o termo aqui para mim. E aí, eu vou procurar no PubMed. Quando ele carrega aqui no PubMed, eu já encontrei 248.323 resultados. Então, é muito artigo. Então, eu vou estar refinando esse artigo. Então, eu quero fazer um estudo super recente. Então, eu quero só publicações do último ano. Então, vem aqui no filtro. Então, daquele tanto já caiu para 4.868 resultados, né? Só nesse último ano. Então, muita gente pesquisa sobre metabolismo, diabetes e o tratamento. Então, com isso, eu vou procurar só estudos de revisão. E aqui, ó, eu já vi que eu encontrei 810 resultados. Então, esse foi um jeito mais fácil de explicar sobre o Mesh. É um jeito fácil, tem outras maneiras de mexer com o Mesh, mas essa é uma forma mais simples que eu vou estar explicando para vocês. E agora eu passo a bola para o Darlan, que ele vai estar falando um pouco sobre busca rápida, sobre download de artigos. E aí, Darlan, bora! Vou estar compartilhando agora a minha tela com vocês para demonstrar um pouco de como é a busca mais simples. Então, essa é a página inicial do PubMed, como o Gerson já tinha mostrado. E aqui a gente vai pesquisar através dos descritores ou palavras-chave de acordo com o que você quer, com o tema que você quer. Vamos supor que eu quero pesquisar sobre sistema imune e exercício físico. Então, essa plataforma é em inglês, eu preciso encontrar esses descritores como demonstrado pelo Jefferson no Mesh e colocá-los aqui em inglês. Então, vamos lá, eu quero pesquisar sobre exercício físico. And, que é o operador que o Jefferson já explicou. Sistema imune. E aqui agora eu vou estar pesquisando através desses dois termos. Então, pesquisando dessa maneira, nós obtivemos 5.242 resultados. Isso foi devido a não ter colocado aspas. As aspas servem para termos compostos igual aqui, exercício físico e sistema imune. Eu vou colocar entre aspas agora e vamos ver a diferença de resultado que vai dar. Lembrando que as aspas é para juntar os dois termos. Ó, exercício físico e sistema imune. Vou pesquisar novamente. Então, caiu para apenas 166 resultados, para vocês verem como foi uma filtração boa. Então, aqui nós temos artigos pagos e artigos gratuitos. Todos gratuitos vem escrito esse free, e os pagos não vem escrito nada, como nós podemos ver nesse aqui, ó, nesse artigo número 4. Tanto o pago quanto o gratuito dá para a gente baixar no nosso computador. Vou dar um exemplo desse aqui, que é um artigo gratuito. Eu vou clicar em cima dele. E aqui, ó, do lado, nós vamos ter essa opção de link. Nós vamos clicar aqui no texto e vai abrir uma nova página.
Aqui nós temos o artigo completo em inglês. Se eu quiser ele em PDF, temos esses formatos aqui, ó, PDF, só clicar em cima e nós vamos ter o artigo em PDF então, original, inglês, completinho. Se eu quero baixar o artigo, eu venho aqui e transferir. Faço o download dele para o meu computador e salvo onde eu quiser. Agora eu vou estar mostrando para vocês um artigo pago. Esse artigo aqui, ele é pago, ele não é gratuito. Eu clico em cima dele e não dá para mim ter ele completo. Então eu venho e abro uma outra página. Escrevo aqui SciHub. Visto que esse site não é um site ético, mas serve para nós enquanto acadêmicos. Eu vou clicar no primeiro link e vai abrir essa página. Nessa página a gente pode pesquisar tanto pelo endereço eletrônico do artigo, tanto como pelo título do artigo e tanto pelo DOI do artigo, que é esse número presente aqui. Eu vou pegar então o título do artigo, vou copiar o título do artigo, Ctrl C, e vou fazer um Ctrl V aqui nessa barra. Está aqui o título do artigo e eu venho em Open para pesquisar. Aqui agora nós já temos o texto completo em inglês. Como nós podemos ver, está aqui todo o texto em inglês. E dá para mim baixar também no meu computador, aqui em transferir, e eu salvo onde eu quiser no meu computador, certo? Então, galera, agora eu vou estar explicando para vocês a respeito do DeX, onde a gente encontra os descritores corretos para achar os artigos que queremos. Estou compartilhando a minha tela com vocês. Me inscrevo aqui no Google mesmo. Vou escrever DeX. Venho aqui, que significa Descritores em Ciências da Saúde. Clico aqui para abrir a página e aqui nós temos o portal. Se quisermos saber mais sobre o DeX, tudo mais, temos todas essas possibilidades aqui de pesquisa. E eu vou então clicar sobre o DeX para me falar um pouco sobre ele para vocês. Ele foi desenvolvido a partir do Mesh, como explicado pelo Jefferson, e ele tem o objetivo então de permitir o uso da terminologia comum para pesquisa em múltiplos idiomas, em qual ele fornece descritores em português, espanhol e inglês, como também ele caracteriza de maneira bem sucinta o que é o termo que você está pesquisando. Então vamos voltar aqui. Se eu quiser fazer a consulta, eu venho consulta ao DeX. Quero achar um artigo sobre exercício físico, então quero ver se o exercício físico é um descritor em ciências da saúde. Eu venho e digito ele aqui. Exercício físico. Escrevi ele, exercício físico. Venho aqui, descritor exato. Venho e consulto. Aqui nós temos, e ele então é um descritor da ciência da saúde. Como nós podemos ver, então, temos ele em inglês, exercise, descritor em espanhol, descritor em português, os sinônimos dele. Também temos uma definição em português do que é o exercício físico e a nota de indexação em português, relacionados ao português. Temos tudo aqui a respeito dele. Então, nós podemos ir em alguma plataforma, seja Google Acadêmico, PubMed, CAL, e colocar de acordo com a plataforma. No caso do PubMed, nós podemos colocar exercício, que vai estar referindo ao exercício físico. Em espanhol, exercício físico. Em português, exercício físico, e vai ser um descritor da ciência da saúde. Tudo bem?